Oi pessoal, boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Espera aí que Leona tá por aqui já. Espera aí, Leona. Não, aqui não. Pronto. Boa noite pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Me atrasei de novo, né? Mas enfim. Vocês estão me ouvindo bem aí? Faz um legal aí quem estiver me ouvindo. Eu resolvi usar o fone de ouvido hoje. Oi Joyce, tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo? Tá? Massa. Então, beleza. A gente vai começar então o nosso evangelho, né? E antes de mais nada, muito obrigado por vocês terem esperado aí o início da live. Eu comecei quase 15 minutos atrasado, eu estava com um problema aqui na conexão, mas consegui resolver. Espero que não caia no decorrer aí da nossa live, tá? Para quem está chegando pela primeira vez, a gente está fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas é o livro base, né, para essas conversas. E é lógico que todo mundo pode contribuir de acordo com as suas referências, e aí a gente vai tentar conversar. Hoje estamos aqui, eu, Leona, e os irmãos invisíveis. Bom, para quem não conhece Leona, é a minha cadelinha, tá ali. E para quem não entende ou não sabe direito o que é o Evangelho no Lar, Joyce, é a primeira vez? Muito bem, então eu vou explicar o que é o Evangelho no Lar, né? A gente utiliza, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a ideia é que a gente possa fazer pelo menos uma vez por semana a leitura de algum texto do Evangelho. É exatamente o mesmo Evangelho do Novo Testamento, com uma diferença... bem-vinda, Lu. Com uma diferença que existe alguns comentários dos espíritos e algumas observações de Kardec. Mas no estudo do Evangelho no Lar, quando a gente faz o Evangelho no Lar, nem sempre a gente entra nessas questões, né, depende do tema. Algumas pessoas preferem fazer a abertura do livro a esmo, e aí escolhe uma parte para fazer a leitura, e outras pessoas vão seguindo capítulo a capítulo, tá? Eu já fiz a abertura e a gente caiu aqui justamente nas instruções dos espíritos. E aí essa parte que a gente vai trabalhar hoje, tá? E depois eu vou dizer direitinho onde é que tá, qual capítulo e tudo mais. Vocês podem, não é? Se vocês quiserem, vocês podem pegar uma garrafinha de água, uma garrafinha com água, e colocar próximo a vocês. Na verdade, pode ficar em qualquer lugar da casa, né? Eu digo próximo, mas não tem isso, qualquer lugar da casa. Hoje eu estou usando uma garrafinha Indaiá. Eita, merchan. Enfim, estou usando uma garrafinha plástica e com água. E a ideia é que a espiritualidade amiga, ela vai fluidificar a água, né? Então eles vão energizar a água durante o período em que a gente estiver realizando a live. A equipe espiritual vai estar também fazendo esse trabalho com essa garrafinha de água que eu vou consumir em pequenas quantidades ao longo da semana. É como se fosse um remédio espiritual.
enfim, faz parte do tratamento espiritual, certo? Aqui, Lu, eu tô vendo que tu tá pedindo solicitação para subir aqui no vídeo. Eu não costumo fazer isso durante a live, mas na hora que a gente estiver conversando no debate, aí possa ser que a gente experimente isso hoje, tá? Bom, eu também uso um copo com água que é para eu poder ir hidratando e, se a espiritualidade quiser, também poder ir lá energizando a água. Você quer participar, é? Você quer participar? Suba aqui. Suba. Vem cá, vem. Ô, Nigona. Oi. Pronto, fica aqui. Tá bom. Agora sentado, tá? Então, pra gente iniciar, acho que não vai dar certo com a Leona aqui. Espera aí, Leona. Senta. Deita. Isso, fica quieto. Assim, pronto. Pra gente iniciar a live, pra gente iniciar o evangelho, a gente faz uma oração de preparação. A gente faz uma oração de preparação e solicitando a presença dos bons espíritos, dos anjos, né? Do nosso anjo guardião, mentor espiritual, para que a gente possa, vamos dizer assim, com a permissão de Deus, em nome do nosso Mestre Jesus, iniciar o trabalho da live, certo? Todo mundo fica aí à vontade para fazer em casa, não necessariamente hoje, vocês podem escolher um dia melhor para vocês também. E basicamente é isso. Leitura do texto, interpretação e oração de encerramento. Tá bom? E aí, nega? Melhor descer, né? Vai, desce lá. Desce. Não, deixa. Não. Só fica quieta. Pronto, tá bom então. Ela não quer descer, ela quer participar. Então vamos participar. Vamos iniciar então a nossa oração de preparação. Então vamos iniciar a nossa oração. Vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus. Tentar tranquilizar, né, nosso coração. Tentar se acalmar. E mentalizando o nosso Mestre Jesus, a gente... Peraí que não tá querendo brincar aqui agora. Não. Fica quieto. Então vamos mentalizar o Mestre Jesus e pedir para que os espíritos amigos possam estar presentes, facilitando então, de alguma maneira, a nossa compreensão, o nosso trabalho, né, que a gente possa assimilar com mais facilidade e lógica os ensinamentos que possam ser trazidos pela leitura do evangelho que vamos fazer agora. Então vamos lá. Deus, causa primeira de todas as coisas, amor e justiça infinita, solicitamos em nome de Jesus sua permissão para que os nossos mentores espirituais, anjos guardiões, bons espíritos, amigos, possam nos auxiliar no trabalho que a gente tem para realizar hoje. Com a sua permissão, iniciamos então o nosso estudo. Que assim seja. Bom, o estudo que a gente vai fazer hoje é do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema amar o próximo como a si mesmo. Eu vou ler o capítulo até o item 8. Até o item 8, tá? Então eu vou ler do item 1 ao item 8, e aí a gente vai conversando ponto a ponto.
Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior, parábola dos credores e dos devedores, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, dar a César o que é de César, instrução dos espíritos, lei do amor. É até esse ponto que a gente vai estudar hoje. O mandamento maior. Os fariseus, quando souberam que Jesus havia feito aos saduceus se calarem, reuniram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu sentimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Essa passagem está em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Item 2. Façam aos homens tudo o que gostariam que eles fizessem para vocês, pois esta é a lei e os profetas. Também está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratem todos os homens da mesma maneira que gostariam de ser tratados. Lucas, capítulo 6, versículo 31. Parábola dos credores e dos devedores. O reino dos céus é comparável a um rei que quis ajustar contas com os seus servidores. E, tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha condições de pagar, o rei ordenou que ele vendesse sua mulher, seus filhos e tudo que possuía para liquidar a sua dívida. O servidor, atirando-se aos pés do rei, suplicou-lhe dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Então, o rei, compadecido por aquele servidor, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrou um de seus companheiros que lhe devia com moedas. Agarrou-o pelo pescoço e, sufocando-o, disse: Você vai me pagar agora o que me deve. E seu companheiro, atirando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Tenha um pouco de paciência, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, e, retirando-se, mandou prendê-lo, até que pagasse o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e foram avisar o rei sobre o que tinha acontecido. O rei mandou buscá-lo e disse: Mau servidor, perdoei-lhe tudo o que me devia, pois assim me pediu. Não deveria, então, ter tido piedade do seu companheiro como eu tive de você? E o rei, furioso, entregou-o aos carrascos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, irá tratá-los, se não perdoarem, do fundo do coração, as faltas que são cometidas contra vocês. Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Continuando. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro do que adotar como regra, fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, compaixão, bondade e dedicação, se não lhes oferecemos o mesmo? A prática desses ensinamentos morais leva à destruição do egoísmo. Quando os homens adotarem esses princípios como regra de conduta e como base para suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e reinará entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios,
nem desavenças, somente união, concórdia e amabilidade mútua. Dar a César o que é de César. Ao se retirarem os fariseus, combinaram entre si comprometer Jesus em suas palavras. Enviaram seus discípulos em companhia dos Berodianos para lhe perguntar: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem discriminar a quem quer que seja. Diga-nos então, qual a sua opinião sobre este assunto? Devemos ou não pagar o tributo a César? Entretanto, Jesus, conhecendo-lhes a malícia, disse: Hipócritas, por que querem me tentar? Mostrem-me a moeda exigida para o pagamento do tributo. Tendo eles mostrado a moeda, Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram. Então Jesus respondeu: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem a resposta, admiraram-se com ela, e deixando Jesus, se retiraram. No item 6, continuando, a pergunta feita a Jesus era motivada pelo horror que os judeus tinham em relação ao pagamento dos impostos que os romanos lhe impunham, e eles haviam feito disso uma questão religiosa. Um numeroso partido havia se formado para lutar contra o imposto. Portanto, o pagamento do tributo era, para eles, uma irritante questão da atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus, devemos ou não pagar o tributo a César, não teria o menor sentido. A pergunta em si já era uma armadilha, e conforme a resposta dada por Jesus, pretendiam jogá-lo contra as autoridades romanas ou contra os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo-lhes a malícia, contorna a dificuldade, dando a eles uma lição de justiça, mandando dar a cada um o que lhe é de direito. No item 7, estamos já terminando a leitura. O ensinamento, dar a César o que é de César, deve ser entendido de uma maneira mais abrangente. Significa o cumprimento dos deveres em relação à família, à sociedade, à autoridade, bem como a todos os indivíduos, respeitando as leis vigentes e sendo cidadãos responsáveis. Dar a Deus o que é de Deus significa cultivar os valores espirituais, amando o próximo e praticando a caridade, pois esses são comportamentos indispensáveis ao nosso crescimento moral e espiritual. Esse ensinamento é consequência daquele que manda agir para com os outros do mesmo modo que gostaríamos que os outros agissem para conosco. Assim, Jesus condena todo prejuízo material e moral que possa causar dano e violar os interesses do próximo. Determina que respeitem os direitos de cada um como cada um gostaria que os seus fossem respeitados. Bom, ainda falta a instrução dos Espíritos sobre a lei do amor, mas aí eu vou fazer uma pequena pausa para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso entendimento em relação a essa primeira parte da leitura, né? Bom, Jesus traz para a gente, primeiro, a necessidade da gente realizar com o próximo aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem com a gente. Então, é uma via que starta, né? Ela inicia a partir do movimento do eu para com o outro. Ele não disse para a gente esperar que o outro agisse com a gente de uma forma benevolente para que a gente pudesse agir da mesma maneira. Ele pede para que a gente inicie esse movimento. Né? Então, cada um de nós é responsável por fazer com que essa lei, né, essa lei maior, essa lei do amor ao próximo, ela possa se tornar possível. Então, a gente precisa agir no amor,
a gente precisa agir para com o outro, não é? E sem esperar que o outro tenha essa atitude com a gente, mas com a ideia de como nós gostaríamos que ele agisse conosco. Independente se ele vai agir ou não, eu vou agir dessa maneira porque é assim que eu gostaria que as pessoas me tratassem. É assim que eu gostaria de ser atendido por Deus. É assim que eu gostaria de ser amado, né? Então eu vou amar as pessoas de acordo com como eu gostaria de ser amado. E aí ele adianta, né, que se a gente realmente tivesse esse cuidado uns com os outros, toda a maldade, toda a discórdia cairia por terra. Isso, evidentemente, que não é uma tarefa fácil. Às vezes a gente consegue ser muito amável com as pessoas que não estão diretamente ligadas no nosso dia a dia, e a gente não consegue ser tão amável com as pessoas que estão muito próximas da gente, né? Às vezes a gente é super amável com as pessoas que estão no nosso dia a dia, mas a gente não consegue demonstrar esse amor para pessoas que estão alheias ao meu conhecimento, né? Pessoas que eu não tenho contato, que eu não conheço. E aí a gente às vezes segue aquele ditado popular que diz assim: comida na mesa, meu pirão primeiro, né? É uma coisa que a gente precisa, né? A gente precisa, lógico que a gente precisa ter amor próprio, a gente precisa se cuidar, a gente nós não somos obrigados a vivermos relações nocivas, né, tóxicas, mas é interessante que a gente tenha para com o outro esse cuidado, essa atitude de agir conforme eles gostariam de agir com a gente. Com relação a esse... e continuando, ele fala sobre as questões materiais e as questões espirituais, né? Então, nós temos um compromisso de sociedade, de nos relacionarmos enquanto sociedade, cumprir com as normas, com as regras, com os deveres, com a nossa responsabilidade, não é, que a gente assume enquanto encarnado. Então, a minha responsabilidade de pai, minha responsabilidade de filho, de amigo, de companheiro, enfim, de profissional, essa responsabilidade de estar com o outro. Então, tem uma contribuição aqui. Eu cansei de me doar. Bom, as experiências são particulares, né? A gente acaba falando aqui do que Jesus considera como sendo o caminho que a gente precisa seguir para que a gente possa amadurecer espiritualmente. Lógico que nessa caminhada nós temos nossos limites, nós temos as nossas o limite mesmo. A gente tem, né? Então às vezes só dá para ir até aqui e tudo bem, né? Mas quando a gente fala em cansar, ou quando a gente fala assim como o Dani está contribuindo aqui, a gente se dá o máximo e não é reconhecida. Bom, a gente ainda está numa relação de troca, não é? A gente ainda vive numa relação de troca. A gente espera que a nossa atitude ela seja ressarcida. E o amor ele vai um pouco na contramão disso. E aí a gente precisa analisar talvez o micro e o macro, né? Em uma dimensão micro, eu me amo e eu tenho os meus limites, evidentemente, enquanto encarnado que está nesse processo de evolução e de aprendizagem nas leis do amor. Nenhum de nós é obrigado, e aí eu estou entendendo essa doação, eu estou puxando um pouco para o lado dos relacionamentos humanos, né? Então, nenhum de nós é obrigado a conviver em um ambiente que não há reciprocidade.
tá? Então, se eu me esforço, me empenho para que a relação, seja ela de pai, filho, mãe, enfim, seja a relação que for, de trabalho, o que quer que seja, para que ela seja o mais agradável possível, se eu dou o meu melhor e independente da reação do outro, eu estou dando o meu melhor, lembrando, né, que a gente está falando aqui de elevação espiritual e o plano espiritual não é o plano material, mas é no plano material que a gente aprimora o espírito. Então, a gente vai fazer ao outro sem necessariamente esperar ser ressarcido por aquilo que a gente está fazendo, não é? Apesar da gente gostar de ter essa reciprocidade, mas na medida em que a gente percebe que o esforço que nós estamos fazendo, ele não está sendo respeitado, não está havendo uma relação amável com o nosso companheiro, companheira e quem quer que seja, então a gente precisa ter amor próprio suficiente para conversar com a pessoa e perceber que ali não dá para a gente estar continuando. Se através dessa conversa a relação não tomar um rumo que seja positivo na expectativa que a gente está gerando, então é necessário que as pessoas se afastem, de preferência antes que a relação se desgaste a tal ponto que não sobre mais nada. Se a gente gosta do outro, aí a gente precisa estudar com o outro quais são os ajustes necessários para que essa relação continue a dar certo. Mas se o outro não está na mesma sintonia, na mesma vibração que a gente, eu vou insistir por quê? Não é verdade? Então dá a César o que é de César. Se o meu companheiro, a minha companheira, pai, mãe, irmão, amigo, enfim, quem quer que seja, ele não está receptivo ao que eu tenho a oferecer, então, velho, com muito amor, com muito carinho, segue em rumo a quem pode estar esperando justamente receber essa atenção e esse amor e esse carinho que você tenha condições de dar, né? Agora, a questão é, nós não temos condições de modificar o outro pela nossa vontade. Não temos condições de obrigar o outro a agir com a gente como a gente está agindo. É justamente por isso que o movimento é daqui para lá, não necessariamente de lá para cá. A ideia é que a gente ame como a gente gostaria de ser amado. E talvez nesse movimento, se cada um fizer essa contribuição, a gente consiga chegar a um ponto. Mas se eu amo e a outra pessoa não está atendendo a essa expectativa, eu posso avaliar, continuar amando aquela pessoa, mas seguir rumo a encontrar uma outra relação que possa ser mais satisfatória, que possa ser mais interessante e rica nesse sentido. Pelo menos é assim que eu penso, né? O lance é não sentir raiva, ódio, porque a pessoa não consegue atender essa expectativa. Porque a pessoa não está receptiva, porque a pessoa não conseguiu perceber as minhas necessidades, sei lá. A gente, de repente, precisa ver também se a gente não está depositando no outro a resolução de todos os meus problemas, né? Quando, na verdade, eu tenho que estar bem comigo mesmo, amar muito para poder oferecer isso para alguém, tá? Essas são as impressões que eu tenho a partir dessa leitura que a gente está fazendo e tentando fazer uma ponte com a demanda que está surgindo aí, né, no que vocês estão falando. Eu não sei se quando eu estava lendo o texto, se alguém fez mais alguma contribuição, eu vou voltar um pouquinho aqui. Já entrou muita gente, já saiu muita gente. Não, então as contribuições elas foram feitas agora, certo? Ixi, Maria, deixa eu ver como é que eu faço para voltar aqui. Pronto. Vamos lá.
tomara que não caia o celular aqui. Fiz toda uma gambiarra para segurar esse celular. Então, vou continuar a leitura, tá? Vocês podem ir colaborando aí, como a gente já estava fazendo. Deixa eu ver. Isso, Binha, exatamente. Se amar primeiro para depois amar o outro. Rei, mas se a pessoa estiver gostando de verdade, mas não há reciprocidade, o que podemos fazer? Oxe, eu não já disse? Não tem como mudar o outro, velho. Agora sim, vê. Não existe uma fórmula, né? Não existe uma fórmula mágica que vai dizer o que é que eu tenho que fazer. Também não é essa a minha tarefa aqui. A tarefa é que a gente possa ler o que está sendo proposto e tentar conversar sobre esse tema, não é? Então, Oi, Franci. Bem-vinda. Então, a ideia é, diante do que Jesus está tentando nos ensinar, como é que eu posso agir mais próximo possível dessa orientação que ele está nos passando? Então, eu preciso primeiro, eu acredito que esse caminho que está sendo apresentado por Jesus na minha vida, ele é o caminho mais acertado, mas, né? Ele é o caminho que vai realmente me trazer felicidade? Primeiro ponto. Se eu concordo com isso, agora eu vou ter que encontrar quais são as escolhas que eu preciso fazer para estar nesse caminho. Eu posso gostar muito, de verdade, daquela pessoa, mas se a pessoa está me fazendo mal, onde é que está aquela parte que diz assim, e se eu gosto de verdade de mim? Não há problema nenhum em gostar de si próprio. Não é? Não tem problema nenhum de gostar de você primeiro. Não é egoísmo você não querer continuar se machucando em uma relação que não está sendo mais interessante. Aí, velho, tem que ter maturidade para poder tomar a decisão, né, que for necessária. E não esperar encontrar razões, motivos ou suspeitas daquilo outro. Porque às vezes a gente só se movimenta para terminar uma relação quando a gente percebe traição de um dos lados ou atitudes violentas, né? Mas em ambos os casos, às vezes, demora muito para que isso possa acontecer. Então, velho, eu me amo, eu sei o que é melhor para mim. Eu amo muito você, mas você não está me fazendo bem. Se não está me fazendo bem nesse momento, segue em paz, eu vou orar por você, eu vou desejar que a vida te apresente as alternativas necessárias para que a gente possa amadurecer no amor, mas a nossa parceria ela vai ter que se afastar, vai ter que se encerrar por aqui, não é? Porque não dá para continuar desse jeito. Isso, Michele, exatamente. Exatamente isso. Se colocar no lugar do outro e tratá-lo da mesma maneira. Então, e continuar assim. Bom, vê, Dani, se é acabar, se não é acabar, aí, né? Eu não sei se você está falando de uma experiência particular ou de alguma coisa fora, mas faz uma reflexão profunda, conversa com a pessoa para tomar decisão qualquer que seja, tá? O diálogo sempre vai ser o caminho mais interessante para resolver qualquer situação que seja. Gente, eu vou ler então a última parte do nosso encontro de hoje, que é justamente a instrução dos Espíritos, que fala sobre a lei do amor. O Espírito que foi evocado para conversar na época foi Lázaro, em Paris, 1862. O amor resume de forma completa toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento mais elevado e sublime que existe. Os sentimentos
são os instintos que vão se aprimorando à medida que o espírito vai evoluindo. Nas primeiras encarnações, o homem possui somente instintos. À medida que avança e aumenta o convívio com outros homens, passa a possuir sensações. E quando se encontra mais instruído e purificado, adquire então sentimentos. O sentimento mais nobre e evoluído de todos é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o amor interior, que reúne todas as aspirações e todas as sublimes manifestações da alma humana. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer da sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não sofre as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como se estivesse transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram, pois através dos seus ensinamentos eles compreenderam que ninguém morre e a vida continua. Assim, os mártires, com fé e cheios de esperança na vida futura, desciam aos circos onde seriam devorados pelas feras, com a certeza de que, mesmo morrendo o corpo físico, o espírito continuaria vivendo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Fiquem atentos, pois essa palavra levanta a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação, que, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. A morte já não conduz mais às aflições, mas à conquista de si mesmo. Elevado e transformado pela experiência adquirida na encarnação que finda, o sangue daquele que morre liberta seu espírito, permitindo que ele retorne ao mundo espiritual. E o espírito, através de sua evolução, deve libertar o homem da matéria, ou melhor, da necessidade de reencarnar. Eu disse que nas primeiras encarnações o homem possuía apenas instintos, e aqueles que ainda se deixam dominar por eles estão mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Para avançar no caminho do progresso, é preciso vencer os instintos em favor dos bons sentimentos. É preciso aperfeiçoar os sentimentos para nos afastarmos das coisas materiais. Os instintos são o início dos sentimentos e trazem consigo o germe do progresso, assim como a semente traz no seu interior a árvore. As criaturas atrasadas, mesmo se libertando de suas inferioridades, ainda permanecem escravizadas aos seus instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. A riqueza futura dependerá do trabalho atual que, além de dar ao homem os bens terrenos, ainda o conduzirá à sua gloriosa elevação. Ao compreenderem a lei do amor, que une todos os seres, encontrarão nela os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. Bom, então Lázaro, que deu esse ponto de vista em relação à lei do amor, ele mostra pra gente que a gente vai evoluindo, né? Os nossos sentimentos vão passando por esse processo de evolução. Então, o instinto é o início da lei do amor, né? É a nossa manifestação mais primitiva pela sobrevivência, né? Pela reação que a gente tem para sobreviver. E à medida em que a gente vai amadurecendo enquanto ser humano, enquanto sociedade, a gente vai aperfeiçoando esse instinto, né, gradativamente até que ele se torne
um sentimento, uma ação e não mais uma reação. É algo que a gente age de forma consciente. Então, quando a gente fala em amar ao próximo, é uma atitude consciente. Independente das circunstâncias, independente das ações, a gente vai amar ao próximo. Amar ao próximo significa estar grudado, colado com quem quer que seja. Amar ao próximo é querer bem. Amar ao próximo é não desejar o mal. Amar ao próximo é ir ao auxílio de quem precisa. Né? Amar ao próximo é estar disponível. Amar ao próximo é dar bom dia. Amar ao próximo é cuidar. Amar ao próximo é querer bem. E agir no bem. Em todas as instâncias. É não falar mal, é não emprestar o nosso ouvido à fofoca, é não emprestar o nosso poder de comunicação, seja ele qual for, virtual, físico, enfim, a mentiras, inverdades, não é? Então são essas coisas que a gente vai se colocando, não é? E começando a raciocinar nesse sentido de perdoar. Perdoar é uma atitude consciente. Amar é uma atitude consciente. São escolhas que a gente faz, não é? Oi, Tati, bem-vinda. Então são escolhas que a gente faz no sentido de se aproximar dos ensinamentos que Jesus vem trazer para a gente, na esperança de que a gente possa amadurecer e nos relacionarmos cada vez melhor. Mas a gente está quase encerrando, né? Está quase acabando a live acaba sozinha, né? O Instagram dá 1 hora só. Então, o que vocês pensam sobre isso, pessoal? Vamos tentar sair um pouco da esfera da relação íntima que cada um de vocês estão vivendo. Eu agradeço a colaboração nesse sentido, né? Mas assim, é uma live, então tem muita gente assistindo. De repente não seja o melhor lugar para a gente estar expondo nossas particularidades, mas falando do tema, e aí cada um pode tentar fazer a leitura necessária para a experiência particular que cada um está vivendo. Mas especificamente trazendo para a reflexão do tema, né? Como é que a gente pode colocar isso na nossa vida como prática, né? Como é que a gente pode amar indistintamente, irrestritamente, sem esperar nada em troca. E Leona veio aqui de novo, né, mostrando como é que se pode fazer isso, né? Leona tá aqui querendo me amar irrestritamente. Calma, filha, calma. Calma. Então, tá me mordendo aqui. Calma, menina. Deita aqui no colo, vai. Pronto. Deita aqui no colo, deita no colo, deita no colo. Deita no colo. Então, como é que a gente pode fazer isso? O que é que vocês entendem desse capítulo que a gente está estudando agora? Acho que a Ana quer mostrar para vocês, ó. Os cães sabem mais de amor do que a gente, né? Ai, Leona, para. Tá bom, vai, chega. Chega, vai. Chega. Fica aí. Bom, então se ninguém mais quer fazer nenhuma colaboração com relação a esse tema, eu vou fazer então a oração de encerramento e eu espero, né, que a gente possa refletir depois, quando a gente for dormir, sei lá, né, fazendo nossa oração, conversando com Deus, né, com o nosso Deus interior, com a nossa consciência, para que os ensinamentos que foram trazidos hoje, ele possa
ser posto em prática na nossa vida, né? Cada vez mais. Então, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, Deus, nosso Pai Criador, agradecemos pela oportunidade de nos encontrarmos aqui e que nós possamos, para cada um de nós que hoje pôde estar aqui presente, para todas as pessoas que possam vir a entrar em contato com os estudos que nós fizemos hoje, que a gente possa refletir no nosso íntimo, no nosso particular e pôr em prática conforme a nossa compreensão, inspirados na tua passagem, inspirados na tua presença, cada vez mais no nosso dia a dia. Aproveitamos ainda para pedir por todos os nossos irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, tão necessitados de luz, de atenção, de afeto, como todos nós que estamos aqui somos. Que teu amor, tua justiça possa brilhar em nosso coração e que cada um de nós possa ser instrumento do teu amor, da tua caridade, da tua verdade, Senhor. Que assim seja. Boa noite e até mais. Muito obrigado pela presença de todos aqui e até a próxima.